Matheus Pucci, mas e o Mazepin nessa história toda? Qual o tamanho de Mazepin para a Fórmula 1 hoje? É a pergunta que não quer calar. Bom, o Mazepin, como eu disse no início do programa, para mim é carta fora do baralho. A chance dele ficar no grid é mínima, pelo menos ao meu entender. Porque a situação do Mazepin ela é bem complicada no seguinte: primeiro, ele é russo, o país dele está totalmente. É o grande. É o grande personagem da guerra, vamos assim dizer, em termos de estar com as atenções no mundo inteiro. E não somente isso, o pai dele é um dos principais nomes ligados ao governo russo. A Federação de Automobilismo Ucraniana já pediu a suspensão dos pilotos russos pela FIA. Então, o Mazepin também já não tem uma boa fama vindo de antes da Fórmula 1, seja dentro ou fora da pista. A situação dele é péssima. Eu vejo como a chance dele ficar sem o patrocínio da Uralkali mínima. O Mazepin ele não deve ficar. Eu acredito que as sanções vão se levar assim ao lado de que ele será suspenso. Amanhã será feita a reunião. Amanhã, quando eu digo amanhã, na terça-feira, dia 1º de março, teremos essa reunião da Fórmula 1 para poder decidir, a FIA decidir se os pilotos russos serão suspensos ou não. Isso vale dizer que não é somente na Fórmula 1, mas os pilotos que estão nas mais diversas categorias regidas pela FIA. E então a situação dele é essa. Ele não tem muito o que fazer. Ele fez um tweet esses dias falando que ele tem coisas que estão fora do alcance dele, ele está se concentrando naquilo que ele pode fazer, e realmente não tem muito mais além disso. O Mazepin é um piloto que deve então estar se despedindo da Fórmula 1. Acredito que antes mesmo da pré-temporada do Bahrein já deve estar fora. Se a gente vai entrar aqui no mérito de quem vai substituir ou não, de quem pode substituir ou não, isso é outra história, mas eu não vejo o Mazepin na Fórmula 1 em 2022. Will Bueno? Eu acho que a questão do Mazepin, ela é exatamente isso, né? Ou seja, se ele só está na Fórmula 1 porque o pai dele, a empresa do pai dele, paga para ele estar lá. Mas é engraçado como isso fica escancarado, né, Will? É. Porque quando contratam, não, ele traz dinheiro, mas é um bom piloto. Não, o dinheiro é só um detalhe. Cortou o dinheiro, corta o cara, né? Pode continuar, mas é impressionante como todo mundo já isso. sabe. É claro que todo mundo já sabe, mas é divertido como escancara, né? Então, assim, é isso. Então, assim, com relação a ele, a situação é essa. Se o patrocinador não ficar, ele não vai ficar. O Gunter Steiner não vai falar, não, o cara é habilidoso, vou deixar ele aqui porque ele é bom piloto, vai trazer resultado aqui. Não vai. Cai na hora. Cai na hora, né? Agora, uma coisa assim que a gente falou da questão do Mazepin sair, porque se o patrocinador sair, ele sai também. Agora, se lá, Gunter Steiner falou, não, o Mazepin vai ficar porque ele é bom piloto. E aí, ele sair da Fórmula 1, ele tiver que sair, não puder correr na Fórmula 1, porque a FIA vai suspender, não vai deixar nenhum piloto russo correr, aí eu sou contra. Eu acho que um atleta ou qualquer cidadão russo não pode ser impedido de exercer a sua profissão porque o presidente do seu país decidiu invadir outro país. Essa é a minha opinião. Eu sou contra. Eu acho assim, não deve ter corrida na Rússia, ok. Não deve ter bandeira russa, hino russo, tudo mais. Mas um atleta, uma pessoa ser impedida de trabalhar porque o seu presidente do seu país invadiu um outro país, fez uma coisa que às vezes o cara nem é favorável. A minha opinião pessoal, eu sou contra. Né? Se amanhã o Bolsonaro resolve invadir o Paraguai e falar assim, então porque o Bolsonaro invadiu o Paraguai... Não dá ideia, hein? Você não vai poder trabalhar, você não vai poder exercer sua profissão, você não vai poder, realizar seu sonho, que você preparou sua vida inteira para disputar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, um GP de Fórmula 1, você não vai poder porque o Bolsonaro invadiu o Paraguai. Eu vou ser radicalmente contra, e assim como eu sou contra também, penalizar os atletas, os cidadãos que não tem nada a ver com o que o seu presidente faz. Rapidinho antes do Campos falar, eu acredito que para a imagem do Mazepin vai ficar até melhor ele ser suspenso do que se fosse só a imagem do cortou o patrocínio tá fora. Eu acho que fica até para ele fica menos ruim. Fica mais vítima, né? Exato, fica mais vítima. Porque se você corta o patrocínio, que é o que fatalmente vai acabar acontecendo, esse patrocínio da Uralkali não vai perdurar, justamente pela ligação do pai dele com o Vladimir Putin, estava lá, inclusive, na reunião que teve esses dias, enfim, é um cara muito próximo do presidente russo. Então, o Mazepin, para mim, ele é carta fora do baralho, porque de uma forma ou de outra, ele vai ser sacado.
O patrocínio não deve permanecer na Haas. Vai ser aquele carrinho branco sem patrocínio. Mas, para a imagem do Mazepin, que entrou na Fórmula 1 com uma imagem muito ruim, muito negativa, para ele fica melhor sair como piloto que foi suspenso por uma ação de terceiros do que propriamente porque o patrocínio do pai dele saiu da equipe. Porque aí o que vai pesar no momento do anúncio vai ser isso, olha, ele não vai continuar porque foi suspenso pela FIA e tal, então, senão nós manteríamos ele aqui. Com certeza vai ter uma fala, um texto elogiando o Mazepin, a sua performance, etc. O seu profissionalismo, etc. Então, para a imagem dele, vai ficar mais bonito, ou menos feio, como queiram enxergar. É uma questão até muito política, né? Minimizar danos da imagem dele. Mas é isso. Muito bem. Fábio Campos, quer complementar o Mazepin para a gente fechar? Quero. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho assim, eu estava ouvindo o que o Will falou, até vi um tweet do Will hoje à tarde a respeito disso, e é uma questão interessante, né? Eu também fico pensando nessa questão do atleta, que não tem nada a ver, né, com a história. E, inclusive, me preocupa um pouco essa... Né, pode surgir, sei lá, uma russofobia no mundo, já tem gente usando essa palavra. Né? Teve um cidadão aqui no chat que falou: se começar a militância, eu vou me mandar. Meu amigo, a gente não faz militância, você não vai ver isso aqui. Agora, se opiniões fora do automobilismo te incomodam, eu não posso fazer nada. Mas militância a gente não faz, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas existe muita gente na Rússia sendo presa, eu estou vendo lá as notícias, 6 mil pessoas. Eu fiquei pensando assim, cara, eu não consigo me lembrar de um evento que tenham 6 mil pessoas presas. Alguma coisa que levou 6 mil pessoas a serem presas. Parece 6 mil pessoas presas, porque o povo na Rússia não quer dizer que concorda com o que o cara está fazendo. Né? Mas, ao mesmo tempo, então, assim, eu penso nessa questão da injustiça, vale ou se não vale. Mas o negócio é o seguinte, né, Will? Eu penso assim, cara, o inocente pagando por uma coisa que ele não tem culpa é o nome do jogo. É o que está acontecendo na Ucrânia. Você está vendo uma população sendo agredida sem culpa. Você pode culpar o presidente, aí nós vamos entrar na política que o ouvinte não quer que a gente entre. Você pode culpar quem for, mas o povo do país, os caras estão sendo atacados. E eu acho que é difícil, eu confesso para você que eu tenho uma certa dificuldade em colocar isso como inocente, assim. O cara é inocente. É claro que ele, pessoalmente, ele não fez nada. Mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o esportista, ele é uma ferramenta do país dele. Todo esportista a Rússia é muito assim. Né? Mesmo que ele não queira. Todo atleta, seja ele de Fórmula 1, seja ele da Olimpíada, seja ele do futebol, ele tem alguma empresa por trás. Ele está gerando alguma coisa para o país dele. E eu acho que a questão toda dessa guerra, sem querer entrar, é o seguinte: o cidadão resolveu invadir o país. O que tem que ser feito para conter esse cara? Você tem duas opções. Ou você pega os seus tanques, os mísseis, e começa uma coisa catastrófica, ou você estrangula o cara. Eu acho que estrangular é uma palavra que eu estou vendo os especialistas falar. Você estrangula o cara economicamente. O Mazepin vai cair nessa. Porque estrangular o cara economicamente vai acertar o esporte. É uma maneira de você estrangular o cara. Eu, pessoalmente, acho correto. Eu não quero que todo mundo vá lá explodir um ao outro. Não quero que todos se matem. Eu não quero. Nem russos, nem ucranianos. Não quero que ninguém morra. É uma opção. Mas eu prefiro o que os caras estão fazendo. Olha, vamos fechar a Rússia do mundo financeiro. Né? Aí você vai falar, o povo russo vai sofrer, vai. É uma pena mesmo. Mas você tem que contra-atacar. Você tem que fazer contra-atacar, tá? Entre muitas aspas. Você tem que fazer alguma coisa para passar a imagem de que guerra não. Por isso que eu acho que o esporte está meio ele está acabando sendo levado, porque as decisões da FIA, da UEFA, do Comitê Olímpico, eles estão sendo levados por uma pressão maior do que eles, que é a pressão dos governos, que é assim, cara, gente, vocês imaginam, imagina a Haas, vamos supor que a Fórmula 1, Bernie Eccleston, não vamos fazer nada, aumenta a cor da bandeira da Rússia aí na Haas. Hoje em dia é impossível. O governo da Inglaterra é um dos que mais está atacando a Rússia, é um dos que mais está tentando ir chutar a porta contra o cara. Não tem, sabe, entende o que eu tô falando? Não casa. Não dá para a Fórmula 1 mais passar ilesa. Eu fiquei pensando hoje, né? A Fórmula 1 hoje correria num país com apartheid, na África do Sul, como fez. Hoje, será que correria? Eu acho que talvez não. Né? Acho que talvez. Você vê como que nem eu tenho certeza. Então, cara, eu acho assim, para resumir, a gente já está com o tempo estourado. Cortar empresas é uma maneira de você acertar o cara lá. É uma maneira de você tentar fazer o cara, não sei se vai dar certo, você tentar fazer o cara parar ou não. E o esporte vai ser dragado por isso, porque o esporte gira dinheiro. O Mazepin ele tem um papel para o país dele. Como o Felipe Nasser tinha para o Brasil, como o Latifi e o Stroll tem para o Canadá, todo mundo tem para todo mundo.
Os caras têm um papel. Então eu acho que cortar aí, é por isso que eu fico na dúvida do tira não tira. Não tem oposição formada, do proíbe não proíbe o russo. A Europa, cara, pode muito bem vetar passaporte russo. Então, assim, está muito acima da Fórmula 1 a decisão. Está muito acima do simplesmente vamos... Eu acho que essas entidades todas estão sendo dragadas por uma coisa maior do que elas, que cara, vamos fechar tudo que é a Rússia. Entendeu? Não estou dizendo se está certo ou errado, estou constatando. Eu acho que muitas das respostas estão sendo certas, não todas. Vamos fechar a torneira para a Rússia em tudo? Vamos. E aí o esporte acaba sendo acertado. Então, enfim, não sei se o proibir ou não, porque o atleta, ele é uma ferramenta. Infelizmente Will, assim. Ele é uma ferramenta, ele está gerando alguma coisa para a Rússia. Aí você falou, acho que não foi no seu tweet, enfim, você falou, corre sem a bandeira da Rússia. Eu acho que isso é relativo também, porque para alguns isso faz diferença, para outros não. Para um atleta olímpico é uma coisa, para um país de futebol, um time de futebol é outra. Para a Haas, vamos pegar os dois, Haas e Mazepin. Para a Haas, você tirar toda a ligação com a Rússia, você mata a equipe. Para o Mazepin, não, cara. O cara vai correr com a outra bandeira, se ele subir no pódio... Já não corre, né? Já não corre com a bandeira, né, de Rússia. Eu acho que ele nem correu no ano passado, era o RAF, né? Escrito RAF, né? Exato. Então, enfim, é muito delicado, é muito delicado. Eu só queria fechar com uma coisa. Eu não lamento piloto filho de dono sair da Fórmula 1 por nenhuma razão. Aliás, eu só não assino embaixo da razão de saúde ou razão física. O cara é filho de dono, eu não vou torcer para ele pegar Covid nem para ele se machucar. Tirando essa questão física, qualquer motivo que tire um piloto filho de dono da Fórmula 1, eu aplaudo. Porque a Fórmula 1 não precisa desses caras. Eu sei que não tem nada a ver isso com a Rússia. Eu só estou falando que tirar filho de dono, para mim, se o Stroll sair porque ele não gosta da cor do céu, eu vou aplaudir. Se o Latifi sair porque a Fórmula 1 acordou dizendo que sobrenome com a letra L não pode mais correr, eu vou bater pau. Porque filho de dono, para mim, não acrescenta em nada. Vê-los longe da Fórmula 1, eu aplaudo. Não. Só fazer esse parênteses que não tem nada a ver com a questão russa, só para deixar claro.